Fala pessoal, começando aí mais um vídeo do nosso panorama semanal, onde eu vou compartilhar com vocês tanto a análise setorial, né, dos setores aqui que são mais relevantes para a nossa bolsa, quanto aí também comentar a análise de algumas ações que eu acho que está interessante para se acompanhar durante a semana, tá? Então, se ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aí, deixa aí um like para estar ajudando a gente aqui desse lado. E também, se puder compartilhar o vídeo com algum amigo aí para o YouTube entender que é de boa qualidade e acabar entregando para mais pessoas, já ajuda bastante, beleza? Outra coisa, tá, pessoal? Referente aos outros vídeos passados, eu vi que teve bastante comentário, mas por conta de um problema que tinha dado no YouTube, os comentários acabou chegando um pouco depois aqui, tá? Mas eu acabei olhando todos lá. Eu vi que teve pedidos de ativos que eu vou comentar aqui hoje, tá? Que foi alguns ativos do setor de materiais básicos, beleza? E tirando isso, se vocês puderem também compartilhar, deixar aí no comentário quais foram os ativos que vocês acompanharam aqui no vídeo, né? Que acompanharam durante a semana e que a análise de contexto que eu trouxe aqui acabou ajudando vocês aí para acompanhar o setor ou algum ativo durante a semana. Se você conseguiu aproveitar a oportunidade, deixa aí qual foi o ativo ou o que você mais gostou também, pode ser da análise, né? E o quanto o ativo andou ao seu favor, se você conseguiu aí algum ponto de entrada, até para a gente saber se está conseguindo realmente passar as oportunidades aí do mercado para vocês conseguirem aproveitar as oportunidades, beleza? Então deixa aí nos comentários qual foi o ativo ou o setor que vocês mais gostaram e se a análise de contexto está fazendo sentido, né, para vocês, se vocês estão conseguindo entender as análises e essas questões de regiões de suporte ou de resistência, os padrões gráficos, uma análise mais simples e objetiva, beleza? Lembrando também que lá no nosso site do capitalismo.com.br tá rolando ainda o cupom, tá, pessoal? Deixa eu só colocar outro aqui. Que é o cupom aí de 40% off à vista no boleto e 30% off no cartão em até 12 vezes, tá? Ainda é o cupom do Arraial Cap. E lembrando que é válido aí para todas as nossas assinaturas, tá? E aí lá no nosso site do capitalismo.com.br vocês já vão conseguir ter acesso ao cupom aplicado e também acompanhar os resultados, né, o desempenho das carteiras, não só de swing trade, mas todas as estratégias, o desempenho, tá? Então, até o momento, a de swing trade está aí com 14,18% até o momento. Deixa eu ver, né? Está aqui, ó, 14,18% contra 8,22% do Ibovespa, beleza? Eu vi também que comentaram aí que quer que vocês querem que continue fazendo análise dos setores, beleza? Então vou sempre comentar o diário e o semanal, tá? Dos setores. O Ibovespa seguiu aí mais uma semana de alta, né? A gente comentou que se ele rompesse aqui a região do 115, abriria espaço para ir em direção lá ao topo histórico, né? Ele acabou perdendo força um pouco antes, deixando aqui um sinal de topo, né? Abrindo a possibilidade aí para ou fazer uma correção no tempo, né, que poderia ele ficar andando lateral aqui próximo dessa região, entre os 119 a 118 mil pontos, andando lateral para depois tentar fazer um novo pivô, e aí e bater lá no topo histórico, quem sabe romper e dar sequência no movimento, tá? A tendência ainda segue de alta no curto prazo, mas tem a possibilidade aqui de correção. Se caso o Ibovespa faça uma correção um pouco mais ampla, tem um suporte aqui mais próximo, né? Que não é tão relevante na região aqui dos 117.000, 116.700 e um pouquinho mais abaixo, até onde eu acho que seria interessante e uma correção normal, caso ele viesse testar esse antigo nível de resistência aqui, olha, agora como um suporte que fica lá na faixa dos 115, 114,5, né? Que aí seria imaginar uma possível consolidação de um fundo ascendente aqui para tentar lançar mais uma perna de alta, assim como ele fez aqui nesse movimento. Aí fez essa correção ampla, depois fez mais um movimento longo, uma correção curta, um movimento longo e agora está sinalizando aqui um possível topo. A expectativa é que ele possa fazer uma nova correção para depois ir em busca do topo histórico, tá? Pelo semanal, para a gente dar uma olhada, a gente viu que ele subiu direto aí faz praticamente um mês e meio, né, para 2 meses subindo direto e está se aproximando aí próximo do topo histórico, tá lá na faixa dos 121.800 pontos. Junto com o Ibovespa tem o índice financeiro, que também acabou puxando bem, né? Quem já está acompanhando aqui há mais tempo sabe que desde quando o índice financeiro estava aqui embaixo, olha, eu já estava comentando, né, que se conseguisse romper esse nível importante aqui de resistência,
abriria espaço aí para ir buscar na onde? Essa outra região aqui, né? Que é lá nos 12 mil pontos, né? Quem pegar os vídeos passados aqui de 2, 3 meses atrás, desde quando estava aqui embaixo, já estava mostrando esse possível contexto, tá? Então ele conseguiu romper, né? Fez um movimento de alta, bandeira, movimento de alta, rompeu aqui topo e foi buscar lá o primeiro nível de resistência-chave dessa movimentação, tá? Mas está sinalizando aqui também que pode ter deixado um topo nessa região e abrir uma correção, tá? Aí a correção, se viesse, a gente tem um suporte aqui nos 111.800 pontos, ou colocando aqui uma retração de Fibo entre esse último movimento, seria aí o índice financeiro poder vir corrigir entre a região dos 11.700 a 11.500 pontos o setor financeiro, tá? Mas a tendência de curto prazo ainda é de alta. O Imob segue também aqui em processo de correção, mas o que é bem interessante é que ele rompeu um nível bem interessante de resistência. Pelo semanal fica até mais claro, ó. Um nível de resistência aí de médio prazo, tá? Então uma faixa de resistência aqui bem importante. E o interessante, né, tendo em vista que ele subiu aqui dessa região e veio parar aqui, olha, em linha reta, é que ele fizesse uma correção, né? Ou viesse aqui testar esse nível todo de resistência aqui agora como um suporte, consolidar um fundo ascendente aqui, olha. Depois tentar lançar um novo movimento. E aí abre espaço para ir buscar lá a casa dos 993, tá? Que também é uma LTB aí de longo prazo que está passando nessa região também. Então, apesar da expectativa ser de alta para o índice imobiliário, tem a possibilidade de um processo de correção, tá? O que é até bom, que acaba surgindo novas oportunidades nos ativos do setor, tá? Inclusive os ativos que acabaram subindo em linha reta e acabou não dando tantas oportunidades claras para quem não pegou o movimento no começo, tá? Então essas correções dão novas oportunidades de entrada. O índice de consumo também mostrando aqui que pode ter deixado uma região de topo aqui nessa região e passar por um processo de correção, tá? Ele tentou romper o topo aqui para dar sequência, não conseguiu, né? Rompendo aqui, né? Se mantendo acima dos 3.200 pontos, ele abre espaço para vir testar a resistência lá em cima, que tem espaço ainda, lá nos 3.300 pontos, tá? Que também é um nível de resistência aí bem importante. Em caso de correção, ele pode vir testar esse antigo ponto de resistência agora como um suporte, ó, na faixa dos 3.000 pontos, para tentar consolidar um fundo aqui e depois lançar mais uma onda para cima, tá? Então, a expectativa ainda de alta também para o setor de consumo, mas tem bastante ativo aí, demonstrando sinalização de topo dentro do setor e podendo, mostrando aí que pode fazer uma correção, tá? Inclusive, a gente pegou um trade de venda essa semana aqui, mesmo com a bolsa subindo, foi um trade de contratendência que hoje a gente fez a parcial, totalizando 9% apenas na parcial, tá? Então a gente conseguiu aproveitar um bom movimento na venda, mesmo com o mercado subindo, a gente aí acabou acertando um trade de contratendência, iniciando na segunda-feira e hoje aí com 9%, tá? Eu só não vou abrir o ativo aqui porque ainda está correndo na nossa carteira que é fechada, mas assim que finalizar a operação, eu trago aqui qual foi o trade e o contexto, beleza? Mas se vocês quiserem tentar adivinhar, também deixa aí nos comentários, tá? É um ativo que acabou subindo bem nas 4 últimas semanas e a gente acabou pegando uma reversão aí de curto prazo, né? Que é uma correção por estar em cima de um nível de resistência também. A gente pegou 9%, tá? Eu só não vou falar qual foi o ativo. Índice de consumo. Vamos aí para o IMAT, tá? Que chamou bastante atenção. Ele rompeu, olha, o canal de baixa aqui dessa correção, tá vendo? Não sei se está aparecendo aí, deixa eu trocar a cor. Ele deixa, ó, tá aqui em preto. Rompeu esse canalzinho, armou um pivô de alta bonito, olha. Eu também já vinha comentando com vocês desde quando ele estava armando essa possível formação aqui, né? Olha, de fundo ascendente, eu comentei, ó, tá corrigindo. Se romper esse nível aqui de resistência, ele deve querer acelerar a movimentação para buscar a região aqui dos 5.900 pontos, tá? Então, é um índice aí que chamou atenção durante a semana, que foi um que acabou não andando igual o Ibovespa puxou. E tem bastante não, mas tem ativos dentro dos setores que estão com boa oportunidade, tá? Se a gente olhar no semanal, olhar no semanal também, olha, pivô e no semanal é uma possível bandeira de alta aí de longo prazo, olha. Deixa eu só tirar aqui o zoom.
Olha aí, ó. Deixa aí nos comentários que se vocês acham que faz sentido ou não, que seria um fundo nessa região. A formação de um fundo, né, quando você olha para um tempo gráfico maior e tira um pouco o zoom, você consegue ver melhor o que está acontecendo. Só que ele está trabalhando dentro desse movimento aqui principal, né? Eita lasqueira, hein? Ó, fundo ascendente, o movimento completo até esse topo. Aí você pega aqui, olha, esse movimento completo. E isso aqui está com cara do quê? De uma possível bandeira de longo prazo. A bandeira o quê? Bandeira de alta, né? Então, por isso que eu comentei sobre a possibilidade dele rompendo essa região, ele tem de vir buscar aqui, ó, os 5.700, 5.900, né? Perdão, 5.900, 6.000, que é essa região. Então, ativo é um setor que está chamando bastante atenção. E o IEX, né, que também é importante, que é o elétrica. Elétrica está dentro de um canal de alta, olha lá, tá forte o setor, né? Aqui, ó. Tá dentro de um canal de alta. Vou tirar tudo. Deixa eu ver se não abaixou. Vou vendo se eu deixo o áudio melhor também para vocês. Então, tirar todas essas coisas aqui é para não ficar tanta coisa no gráfico, né? Não precisa mais, ó. Pronto, mais simples. Então, o setor de energia aí também segue aí apontando para cima ainda, mas pode haver correção. E aí, se haver correção, a gente tem esse antigo ponto aqui de resistência, olha, que pode servir como um baita de um suporte, ó. A faixa aí dos 87.500, 86.000, um pouquinho mais abaixo nesse daqui. Ele pode voltar a testar para depois tentar lançar uma nova perna de alta, tá? Agora, já que eu já falei demais dos índices, vou comentar as ações, tá? Se vocês quiserem que eu diminua o tempo comentando as análises setoriais, vocês me avisem aí no comentário que aí eu resumo mais e tento cortar na metade o tempo da análise do setor, sendo um pouco mais rápido para ir para as ações, tá? Tem a CLSA3, que eu acho interessante, está com uma possível bandeira de alta, né? Olha, no papel, inclusive, que eu já trouxe aqui, mas ele está fazendo um processo de correção. O alvo principal que eu acho que tem espaço para andar pelo semanal até os 11,80. É um padrão que rompeu uma região de acumulação em zona de suporte para cima, né? Tem até aqui desenhado, movimento de alta, pullback de bandeira no diário, movimento de alta. Cravou essa semana o alvo de 100% da primeira bandeira, tá vendo? E agora parece que está corrigindo, fazendo mais uma nova bandeira aqui nessa região, olha. Então aqui tem que aguardar ou o rompimento desse topo na faixa do 7,48 e o stop técnico aqui nessa região de fundo, ou se ele deixar alguma barra de força no meio da semana aqui nessa região, olha, com volume alto, aqui dá para tentar antecipar aí o rompimento dessa bandeira aqui, com stopzinho na região do 6,90, 6,85. Tem alvo para ir buscar a faixa lá dos 8,84, que é a projeção da primeira bandeira ainda. Então tem espaço. Ó. Então tem espaço para ir lá. O stopzinho aí em média 6,5%, 7%. E do rompimento do 7,48 até o primeiro alvo lá em cima já tem aí 18%. Tá? Então é um baita de um upside em CLSA3. Semanal, a barra de força da semana passada, essa barra preta aí dessa semana, da semana retrasada, perdão, semana retrasada essa barra de força, e da semana passada essa barra negativa que pode ser uma barra ignorada só, tá? Então também acho interessante aí o papel. Modal também acho interessante, né? O papel está demonstrando bastante força. E detalhe que rompeu uma LTB, que é uma linha de tendência de baixa de 3 anos, né, de longo prazo, desde 2021, né, setembro de 2021 começou, e agora ela conseguiu romper, tá vendo? Fez o pullback nessa região, ó, ela rompeu essa resistência de longo prazo, fez o pullback, confirmou, né, testou como suporte, fez um pivô, já fez um baita de um movimento de alta e ainda segue com alvo lá na região dos 3,51. Tá projetando aqui esse segundo movimento. O alvo de 100% lá na região de 3,51. Então é um papel que eu gostei bastante. Tendo em vista que pelo tanto de tempo que tentou romper essa LTB e não conseguiu, então tem bastante espaço para andar, tá? Aqui já deu a oportunidade, olha, que era no rompimento aqui dos 2,85.
Pegar aqui em cima aqui eu não gosto, apesar de ter um volume aqui alto, eu prefiro esperar uma correção aqui para perto da região dos 2,87, 2,85 para ajustar o stop. O stopzinho aqui abaixo desse fundo, olha, 6,5%. Para tentar carregar o trade aí até lá perto da região dos 3,51, o que já dá um upside aí de 23%, né? Claro que no meio do caminho aqui dá para fazer uma parcial, mais ou menos de 1,5 o tamanho desse risco aqui, e depois aí quem sabe até alongar o trade, né? Porque tem alvo em 3,51, 4,44, e aí pelo semanal tá bugado aqui, né, cara? Não sei o que o Profit buga, mas enfim, se a gente olhar pelo mensal, tem tranquilamente espaço para andar até lá, que seria a gente imaginar ele vir para testar a máxima dessa barra aqui, olha. Acima do 100%, tá vendo? Na metade da distância entre o 100% e o alvo de 1,68. Então você pode pensar em fazer uma parcial próxima aqui dos 3,50 e encerrar lá próximo da região dos R$ 4. Tá? Já dá um upside aí bem interessante, modal. Também acho bem bacana, né? O OBV acima da linha 50, o IFR acima aqui da zona 50 também. Então, parece que entrou bastante fluxo aí comprador no papel, tá? É bem interessante aí esse papel. Onco 3, tá? Que eu vi que teve pessoas que comentaram para mim atualizar a análise que eu tinha feito dela, porém no vídeo de quinta-feira, que é um vídeo onde eu abordo mais o médio prazo, né? Onde a gente recomendou, não, perdão. Onde a gente fez o estudo dela e ela estava aqui nessa região, olha, né? Que é para a zona do que? De pullback, ó. Movimento de alta, rompeu essa zona aqui de acumulação, testou o antigo ponto de resistência como suporte, né? A gente comentou que aqui seria interessante ela ter espaço aí se dar sequência até aqui a região dos 11,10, 11,20, né? Que seria um nível de resistência aqui também importante, mas que, levando em consideração a projeção dessa bandeira, que é esse fundo, esse topo, esse fundo aqui projetado para cima, o alvo é lá em 12,02. Ela foi lá, né? Está se aproximando, está em 11,80. Ainda acho interessante o papel, mas não vejo ponto de entrada agora, tá? Nessa região de 11,80 não acho interessante não, eu esperaria mais uma correção, né? Aqui, se entrar aqui, o stop fica muito lá embaixo, 16%, né? Se tratando para trade de swing trade não faz sentido nenhum. Aquele outro vídeo que eu tinha comentado era para semanal, já estava aqui embaixo. Agora aqui, para dar nova oportunidade para ficar interessante, o ideal seria ela voltar a testar aqui, ó. Dar uma escorregada e vir testar aqui a faixa dos 11,20 novamente para tentar, né, uma oportunidade nessa região com stopzinho aí de uns 5,5%, 6% para baixo, que é stop de volatilidade, e aí tentar carregar até a região lá dos 15,17. Tá? Se olhar pelo semanal aqui, a gente vê que acima de 12,51 o papel não tem mais muita dificuldade para querer chegar lá na região de 19,30. Tá? Então, acima aí dos 12,41 tem grande possibilidade de querer ir buscar a região dos 19,40, o que dá um upside aí de 56%, tá? De 56%. Então, bem bacana aí o Onco 3. SAP 11 que eu já venho comentando há mais de, acho que umas 3 ou 4 semanas já, né? A gente comentou aqui embaixo, aí ela veio, fez o pullback, aqui a gente comentou, olha, ela rompeu, aí veio, testou o suporte aqui, né, desse antigo topo, e tá indo para romper aí de novo essa região de topo, tá? O papel ainda tem um movimento, tem um alvo lá em cima, 22,45 e depois 23,42, que é a projeção do movimento aqui de baixo, olha. Entre esse fundo a esse topo, tá? E agora acionando um novo pivô, olha, então acima aí dos R$ 22 fica bem interessante, né? O stopzinho aí técnico no fundo anterior aí um pouquinho aqui abaixo, né? Para tentar carregar entre as regiões de 22,45, 23,42, que é o alvo de 200%, tá? Tem um upside aí de 3% até 1,618 e depois 7,5, né? Contra um stopzinho aí de 4,73, tá? Então bem interessante. Pelo semanal, também sigo acreditando que o papel não tem muita dificuldade para ir buscar lá a faixa dos 24,68, tá? Porque olhando aqui para a esquerda não tem nenhum nível de resistência importante aqui no meio, tá vendo?
Tem um movimento, tem um vácuo gráfico nessa região. Então ele rompeu esse nível de resistência aqui, que era o mais demorado, né? Que ele ficou batendo cabeça aqui, olha. E agora que conseguiu romper, sigo acreditando que ele tem espaço para ir buscar lá a faixa dos 24,70, tá? Então bem interessante aí, SAFRI 11. Já para venda, BBSE, né, tá demonstrando aí fraqueza no movimento, vendo uma sequência de topos e fundos descendentes, né? Eu até demarquei aqui essas regiões, ó, topo, 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 rompimento de fundo, rompimento de fundo. Então tem um suporte ainda lá embaixo, que eu também já comentei em outros panoramas aqui, que tem um alvo lá na região dos 29,10, 29,15, e depois o principal lá em 28,35, que inclusive vai em linha com o espelhamento desse movimento aqui, olha, né, que seria o rompimento desse fundo acionando um novo pivô de baixa, espelhando desse topo aqui para baixo. Ele dá um alvo aí de 200% desse movimento, possível alvo, né? Não é que vá, mas possível, lá na região de 28,35, tá? Então a gente já tinha comentado, inclusive, acho que semana passada, aqui em cima do papel, né? Nessa região de pullback aqui em cima, dessa bandeirinha de baixa, olha. Aqui com o stopzinho curto aqui em cima. Aqui em cima também deu uma chance de venda, olha, um pouquinho mais arriscado, mas também dava, né? Porque era o pullback desse outro rompimento aqui, olha. Né? Deixa eu ver se está aparecendo, tá? Era o pullback dessa outra região aqui, olha. Então também dava uma venda com stop aqui, mas nessa região aqui eu sigo acreditando que no rompimento de 30 com 27 é um novo pivô de baixa, e aí o stopzinho fica aqui em cima nesse fundo, e você tem aí uma relação bem interessante, né, de um stop do rompimento, né? Lembrando que tem que avaliar como vai ser feito esse rompimento, tá, pessoal? Vai ser, mas com o fechamento de sexta-feira, o volume aqui indica mais pressão vendedora realmente, tá? Então a expectativa aí é que siga esse movimento mais provável de baixo, que é a tendência aí vigente do papel agora, né? Aí de 30 com 20, opa, 27 até aqui em cima, stopzinho de 4,20 para tentar levar aí a, opa, 28. Para levar até lá embaixo, um stop 1 para 1, né? 1 para 1 até esse primeiro nível aqui, que é espelhamento de 1618, e depois lá embaixo eu comentei no 200%, que tem a confluência desse outro nível de suporte aqui embaixo, tá? Tem essas duas setas indicando aqui que é o suporte principal, lá na região de 28,35, 28,20, um upside aí de 7%, tá? Então bem interessante. Semanal a gente vê a perda de força, e com cara aí disso aqui ter sido uma correção lateral pelo semanal, né? Olha, para ficar mais fácil, ó. Topo, topo, ó, tem esse topo aqui também que ele acabou falhando, aí perdeu esse fundo, né? Ó, perdeu o fundo aqui e deixou um topo em cima do antigo fundo, e agora está com cara de vir para perder o novo fundo, ó. Então a expectativa é que ele siga o movimento, mais provável que seja esse aqui, ó. Eu vou até marcar de verde, ó. Aqui, ó, esse movimento, ó. Que ele fez uma correção em 2 tempos, testou, foi para romper topo, falhou de novo, aí veio e perdeu o fundo, ó, pivô de baixo, né? Perdeu esse fundo. Aí ele fez mais um pullback, testou esse antigo fundo aqui, olha, esse antigo fundo aqui, que era um suporte agora como resistência, e está vindo para perder mais um fundo, ou seja, a expectativa é que ele faça aí um movimento de sequência de topos e fundos descendentes, tá? E é um ativo aí que é BBSE, que é do setor de seguridades, né? Então, querendo, de seguros, perdão. Querendo ou não, acaba perdendo um pouco da atratividade quando surge a expectativa de baixa de taxa de juros aqui no Brasil, né? Goal, olha, Goal também acho interessante, que inclusive é do setor é o ativo do setor de materiais básicos. Está rompendo aqui uma congestão de acumulação para cima, com volume, né? Entrou bastante volume na quarta-feira, e na sexta-feira no fechamento aí também deixou um volume acima da média, e trabalhando aí com um movimento de alta, né? Fez aqui o primeiro movimento, está rompendo um nível chave de resistência, que é dessa acumulação aqui, olha,
né? Então, se a gente olhar aqui para a esquerda, vou até fazer daqui, né? Esse era o nível mais importante aqui de resistência. Foi resistência aqui, foi suporte aqui. Já que ele está conseguindo romper, deixou uma barra bonita de força na quinta, rompendo. E agora está com cara de vir para romper a máxima desse topo, acionando um pivô, abre espaço para fechamento de gap lá nos 13,20. Tá? Então a entradinha seria aí no rompimento da máxima aqui de quinta. Stopzinho aí um pouco abaixo dessa barra de força, tá? Eu colocaria aqui nessa região, ou na máxima ou na mínima dessa barra de força, né? Para tentar carregar aí até a região aqui dos 12 e 85, 12,90 para fazer uma parcial, que seria a fronteira do gap. E aí no fechamento do gap lá, se pensar em fazer aí uma saída final ou observar como é que o preço vai chegar lá, né? Se vai chegar com força, se vai chegar muito esticado do movimento, que aí se seguir subindo, o papel ainda pode buscar seu topo lá na faixa dos 13,90, tá? Então é um upside aí do rompimento, olha, até 12,85, 5,36, contra um stopzinho na mínima da barra de ignição 4,22 e na mínima do candle anterior 4,95, tá? Então até a parcial tem 1 para 1, mais do que 1 para 1 do risco, e até no fechamento de gap um upside de 8,15%, tá? Semanal a gente vê que fechou com a barra de rompimento, volume ascendente, né? Se a gente olhar aqui os indicadores, também estão apontando para cima, né? O ABV fez um pullback, parece no semanal, em cima da média móvel de 50. O IFR voltou a trabalhar acima da zona 50. E no diário, a gente vê o ABV aí bem forte e o IFR também, tá? Então é um ativo também achei interessante aí para se acompanhar durante a semana. E mais venda, que seria os tradezinhos de contratendência, olha, setor imobiliário, que acabou subindo muito, que eu comentei no início do vídeo, pode entrar uma correção, então também vai em linha com o contexto desses ativos que eu resolvi trazer, tá? É Exetec, com possível ombro, cabeça, ombro. Aqui, né, olha. Ó, ombro, cabeça, ombro. Se perder essa linha de pescoço, aí tem alvos lá embaixo, né? Geralmente a turma pega e projeta o rompimento. Geralmente não, né? Esse é o jeito clássico de você projetar para baixo. Aqui, né? Você projeta esse movimento, vai dar mais ou menos o 100% aqui nessa região. Tá lá na faixa dos 17,40, mas também eu gosto de trabalhar com um movimento simétrico, no caso, que ele poderia vir tranquilamente aí pelo gráfico de 60, olha, testar esse fundo aqui na faixa dos 17,10, tá? 17,15, essa região aqui embaixo, olha, porque é o fundo, né, que deu início a toda essa movimentação forte de alta, mas que formou o padrão aí de ombro, cabeça a ombro, né? Então, imaginando um movimento simétrico, ó, seria ele voltar para o início aqui, olha, de todo esse padrão, tá? Então, também acho bem interessante. Aqui tem que avaliar o como ele vai fazer esse rompimento, tá? Olha, mas tem a opção de tentar pegar já no rompimento com um stop aqui em cima, que acaba sendo um stop um pouco maior, ou esperar ele romper essa região, voltar a testar aqui como resistência e tentar pegar uma venda aqui próximo da região dos 18,45, 18,50, com stopzinho no possível novo topo que deixa aqui nessa região de pullback e tentar carregar até a zona lá principal dos 17,15, tá? O que daria aí um upside pegando do rompimento até lá embaixo, um upside total de 6,80, tá? 6,80. Se fosse pegar no rompimento com stop no topo aqui em cima, olha, 3,84. Então nem é tão grande assim, né? Um pouquinho mais acima aí de um stopzinho de 4, 4,5%. E aí no rompimento, o papel andando aqui a faixa dos 5%, você faz uma parcial, tira o risco da operação, pode até descer o stop para o preço de entrada, né? Por se tratar de um trade de contratendência, é até uma questão bem inteligente de ser feita, né? Você faz a parcial, coloca o preço de stop no preço de entrada, então você zera o risco de perda na operação. Né? Mesmo se você deixasse no stop original e fosse topado, você já tiraria o risco, né? Porque se você faz a parcial de 5% a favor da sua operação e depois ele volta para te tirar num stop original que era de 4,
que eu mostrei nessa situação, você ainda assim, nesse caso, sairia levemente positivo. Mas aqui, geralmente, a parcial é de 1 para 1 o tamanho do stop. Então, se o stop é 4%, o ativo andou 4%, 4,5%, a gente já pensa em fazer uma parcial para tirar o risco da operação. Mas, quando é um trade de contratendência, tem mais chance dele dar errado, né? Então, o que eu gosto de fazer em trades de contratendência é, depois que você faz uma parcial, você desce o stop para o preço de entrada, né? Desce o stop para o preço de entrada e mantém o alvo final 2, 3 vezes o tamanho daquele movimento, né? Nesse caso aqui vai dar 1,5, 2, aí o tamanho do risco em EZTEC, tá? E outra que também é do setor é Ciri 3, né? Também aí um ombro, cabeça, ombro. Só que essa aqui ainda está um pouco melhor, por quê? Por conta do volume, né? Olha o volume que entrou aqui, olha, na sexta-feira. Então também é um papel que subiu muito nas últimas 3 semanas, tá? Subiu bastante o papel, mas indo em linha com a análise do índice que está demonstrando um pouco de fraqueza, sinal de topo, que pode haver uma correção, os ativos dos setores imobiliários podem dar boas oportunidades aí de contratendência, tá? Que também é um ombro cabeça a ombro. O alvo aqui eu fiz de maneira clássica, né, para diferenciar do outro. O que está dando o alvo lá na região de 17,43, né? Então, se fosse considerar o rompimento aqui já da lakeline, né, que é a linha de pescoço, com o stop lá no topo, stopzinho aí de 5,35 para buscar em um alvo lá embaixo no 100%, ó, de 6,80. Mas aí, né, aquela questão. Antes dele chegar aqui, você pode pensar em fazer uma parcial ou não quer fazer parcial, mas quer tirar o risco. Ao invés de fazer a parcial, você desce o stop para o preço de entrada e aguarda aí a parcial um pouco mais lá abaixo no 5,43 para caso queira alongar o trade, né? Mas como eu falei, eu gosto de fazer isso mais quando é a favor da tendência, né? Quando é contra a tendência, são trades mais curtos. Então andou próximo de 1 para 1 o tamanho do meu risco, eu já gosto de fazer a parcial para tirar o risco da operação, tá? Tendo em vista que ele pode frustrar esse movimento e voltar a subir, tá? Nada impede dele fazer isso. Mas se fosse avaliar pela questão da assimetria, que seria ele retestar esse fundo do início aqui da movimentação, vai quase em linha com a projeção, lembra que eu comentei? Então tem o pivô aqui, né? Ombro, cabeça, ombro invertido. E aí, se ele romper essa linha de pescoço aqui, olha, ele pode vir buscar esse alvo aqui embaixo, olha, que seria retestar o início também, né? O suporte é que deu início a toda essa movimentação de alta, mas que acabou falhando por enquanto, né? Demonstrando possível fraqueza e com esse volume aqui também chamou bastante atenção. Só que aqui tem que esperar o quê? Pegar já nesse rompimento, do jeito que está vindo o rompimento aqui, eu preferiria esperar, né? Ou ele pode fazer o pullback de pré-rompimento, que é fazer mais uma correção aqui na verdade, olha, antes de romper e depois fazer isso. Ou ele passa aqui direto, depois volta a testar esse antigo ponto de suporte como resistência e depois faz o pivô, né? Que aí seria ele retestar e depois não perder esse fundo aqui, que também é uma entrada, né? Com a perda de fundo, stopzinho um pouco mais curto e tentar carregar lá perto do 100%. Mas foram esses aí os ativos, tá, pessoal? Do mais, boa semana aí para todos. Não esqueçam de deixar aí nos comentários dos outros vídeos, deixar um comentário aqui nesse vídeo de quais foram os outros ativos dos panoramas passados que vocês conseguiram acompanhar e aproveitar alguma oportunidade aí durante a semana, até para a gente entender aqui também, beleza? Então, bons trades aí e até mais, pessoal.